A Serra da Arrábida foi desde a pré-história entendida como um espaço sagrado. Para os romanos, os deuses vinham pernoitar ao promontório Barbarium, ou seja, o Cabo Especial. Os primeiros monges cristãos usaram as suas grutas debruçadas sobre o mar como local de retiro para a oração. Os muçulmanos deram à serra um nome especial, Rabit, a Rábida, um mosteiro-fortaleza. No Museu Municipal de Sesimbra, uma placa de madeira do século XII desperta agora todas as atenções. O texto que a cobre nas duas faces é árabe medieval e reproduz uma sura do Alcorão. Foi encontrada da maneira mais inesperada num local muito inacessível. Portanto, o Vale das Lapas fica aqui na Azóia, tem este nome devido a um conjunto de lapas, ou seja, de abrigos, que em diversas épocas da história foram sendo ocupados com funções diferentes. Durante o período islâmico, julga-se que não só neste vale, mas toda uma série de grutas e abrigos entre Sesimbra e o Cabo Especial foram local de recolhimento de monges guerreiros. O nome desta localidade, Azóia, é revelador. Provém do árabe Al-Zaya, que significa pequena construção religiosa, comunidade em torno de um mestre ou mosteiro. Estavam em oração, mas também estavam em vigilância, não é? Face ao terreno sagrado, que era o terreno do Islão. Portanto, o que o Islão faz é transformar o que era antes um espaço sagrado cristão num espaço sagrado islâmico. Aliás, algo que aconteceu por todo o Mediterrâneo, veja-se a própria mesquita de Damasco, não é? Que de igreja cristã passa depois a mesquita. Bom, foi neste vale, do outro lado, cortado ao meio, por uma pequena elevação, que apareceu a placa de madeira islâmica. Provavelmente perante a iminência da chegada dos exércitos de Dom Sancho I, procuraram a gruta mais escondida e mais difícil de encontrar. Estava-se a acabar a redação do texto da Carta Arqueológica de Sesimbra, um projeto iniciado 2 anos antes, e era necessário elaborar o levantamento topográfico das grutas onde tinham sido feitos achados. A gruta 4 de Maio era uma delas, por nele se ter descoberto restos de um enterramento neolítico. O meu colega Loia avançou um pouco mais na gruta, até onde eram os limites de poder avançar na gruta. Ele é um excelente espeleólogo e que gosta de ver até onde é o limite digamos, neste caso, de uma gruta, de uma cavidade, e desvia uma pedra e lá está a placa, tal e qual como tinha sido colocada, provavelmente no final do século XII. Podemos dizer para todos que foi uma grande emoção. Trata-se, segundo os especialistas em grafia árabe, de um estilo magrebino tipicamente medieval. Necessitamos de saber que tipo de madeira é a tábua, de que tipo de árvore provém, por exemplo, a questão da conservação, como é que a vamos conservar e tudo mais, se bem que ainda seja um processo relativamente recente e para o qual não temos ainda grandes respostas. Claro que em Portugal não está a ser muito fácil arranjar peritos nesta área e para estas matérias em concreto, mas temos tido o apoio de várias instituições públicas, no direcionamento e até também na pesquisa de laboratórios e de peritos que nos possam ajudar na conservação da peça. O que aqui se descobriu, que é só uma pequena parte do muito que ainda está para se descobrir, é fruto sobretudo de um trabalho de equipa que envolve dezenas de pessoas e que depois teve o seu epílogo na edição da Carta Arqueológica e que agora terá a sua continuação na própria investigação. Que mensagem quis o escritor deixar 800 anos antes e porquê esconder aquelas palavras num local tão inacessível? Os últimos versículos do capítulo 39, que significa Zumar, agrupamento, onde os versículos que eu recitei falam sobre 2 grupos. Um grupo que terá a consequência das más ações que praticou e outro grupo a recompensa das boas ações que ele fez. Os versículos também antes falam sobre o que será quando se der o fim do mundo. E quando se soprar a trombeta,
quem estiver nos céus e quem estiver na terra cairão fulminados, excepto quem Allah quiser ou quem Deus quiser. E em seguida superar-se-á nela outra vez. As fronteiras entre cristãos e muçulmanos avançavam e recuavam ao sabor dos confrontos. Sesimbra teve uma primeira conquista em 1165 com a primeira ocupação do Ishne, o castelo. Os muçulmanos recuperaram a vila algumas décadas mais tarde, em 1291, e mantiveram-se lá quase até ao final do século XIII. A questão de enterrar a placa tem a ver com esta cidade. Portanto, nós estamos aqui em Alcácer e o avanço e o recuo da presença muçulmana em Sesimbra está diretamente ligado à posição forte ou fraca que o poder muçulmano tem aqui em Alcácer, porque era Alcácer que dominava a fronteira de todo este território, entre o Algarve Sul e a sul de Lisboa. Um natural do Magrebe a viver na região ou alguém da zona a usar o estilo da escrita da época. O que parece certo é que era um homem de letras. É um literato que tem conhecimentos profundos ou então que teve acesso ao próprio livro sagrado. 800 anos depois de ser escondida, a placa entrou numa mesquita, a Mesquita de Lisboa, nas comemorações dos 25 anos de sua construção. O facto de encontrar, 800 anos depois, sendo versículos do Alcorão, portanto, aqui pode haver um toque milagroso. O tempo passou, mas os versículos do Alcorão mantiveram-se. Enterrar e salvar a palavra de Deus, neste caso no suporte de escrita, de modo que não seja, que o não crente tenha acesso. E isto é um fenómeno que vai criar uma bênção a todo o território, porque todo o território fica abençoado com baraka, porque tem no seu seio a palavra de Deus. Terá existido aqui um antigo local de peregrinação muçulmana? E seria o culto cristão já no século XIV recordação das anteriores rotas de peregrinos? O misticismo do Cabo Especial parece ter atravessado os tempos e inspirado as tradições religiosas de sucessivos crentes.